Sejam todos bem-vindos ao Papo de Líder Podcast. O intuito desse podcast é, na verdade, levar um papo natural, bem leve, descontraído. Tem um roteiro só para nos sinalizar, mas nada engessado, que é o que você está acostumado a ver aí pela internet. O nosso propósito é para aliviar e diminuir o fardo de tantos líderes, gestores que estão atualmente no varejo, que acreditam que devem ser máquinas, super-heróis, super-heroínas. Então hoje o papo é super descontraído e sem delongas eu vou apresentar a minha parceira nesse projeto, que ela é incrível. Eu já sou fã, só que para isso, pessoal, eu tive que anotar porque é muita coisa dessa Mulher Maravilha. Acabei de falar que não é uma super-heroína, mas eu acredito que ela é. Esposa, mãe de 3, formada em Direito, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, pós-graduada em Desenvolvimento Humano com ênfase em Neurociência e Inteligência Emocional, algo que é tão relevante para os dias de hoje. Ainda, não acabou, tá? Ainda treina, estuda, amamenta e gerencia uma loja referência de moda masculina a nível global. Marci, que prazer estar aqui com você. Lucas, obrigada primeiramente por essa apresentação incrível. É realmente tudo isso, mas não gosto de vestir essa capa de super-heroína porque me traz muita pressão. Aí eu já surto. Então é isso, é um prazer estar com você, dividindo esse projeto. Foi um projeto que acho que já sempre esteve presente dentro de nós e agora Sim. A gente está aqui materializando ele Sim. E tornando possível. Então agora, sem mais delongas, eu também quero te apresentar e trazer para você a honra que é devida. Vamos lá. Lucas Borges, gente, é tão difícil ficar olhando sério para esse cara, porque se você entrar agora no Instagram dele, você vai ver os vídeos que ele posta lá no Instagram e ele consegue trazer pra gente grandes informações com humor. Isso é muito legal, tá? Vamos lá. Lucas tem 24 anos de varejo, se considera vendedor nato e naturalizado. Porque esse menino é vendedor. Eu tô até com medo dele me vender alguma coisa aqui durante esse podcast, mas eu vou permanecer firme. Vou tentar vender só a minha ideia, por enquanto. Por favor, tá? Lucas. Ele é criador do Beabá da Venda e atualmente está como supervisor regional da Aramis, em 4 estados, cuidando de 12 lojas. Vamos lá, Lucas. E você com tanta bagagem assim, me deixa muito confortável de dividir com você esse espaço. E eu quero trazer um dilema, porque é um dilema que me acompanha Sim. E que acompanha muitas pessoas que eu conheço, que a gente senta nos cafés para conversar. E quando eu estou inserida nesse mundo aí há 24 anos, então o nosso meio acaba que é de gerentes, é de Sim. supervisores e donos de loja, enfim. Como ter no meu dia a dia e na minha gestão uma liderança humanizada versus essa pressão por entrega de resultados. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, o cenário mudou muito, né? Sim, então, hoje nós temos que entregar mais com menos. Eu preciso ser tantas coisas que a gente vai decorrer aqui, vai discorrer e falar mais sobre isso. E tenho que ter uma liderança humanizada. Eu queria muito ouvir você falar sobre isso. Sabe o que é engraçado? Quando você trouxe esse tema, essa problemática, eu fui pesquisar a etimologia da palavra, por mais que ela seja óbvia. Mas olha só como os valores são invertidos no planeta, principalmente quando a gente fala de Brasil. Liderança humanizada, e quando a gente traz essa palavra humanizada, nada mais é que é um humano lidar com outro de forma humana, de ser humano. Eu acredito que isso é uma obrigação, é o mínimo que os gestores devem fazer. Mas quando a gente hoje está fazendo um podcast sobre esse assunto, quanto várias empresas estão investindo nesse tipo de liderança, a gente vê que é algo que, de fato, a gente não tinha, né? Muitos anos aí com uma liderança autoritária, arbitrária. E hoje, quando a gente fala de liderança humanizada, é trazer esse viés mais pessoal, esse viés mais preocupado com o colaborador, entendendo que o colaborador, ele é o principal responsável pelo resultado da empresa. Que o profissional em questão, ele tem que ser tratado como pessoa, porque se ele não estiver bem, ele não vai nem ter baixa performance, nem alta performance, ele não vai ter performance nenhuma. Então, acredito que esse tema é relevante para os dias de hoje por isso, por a gente estar falando de algo que é atual. E algo que, por mais que seja atual, a gente sabe, ainda mais você que hoje está no chão de loja, eu também acompanho as lojas, não é comum. O tema é comum, mas quando a gente vai para dentro das lojas, ainda não é comum. Ainda não é natural os líderes tratarem dessa forma, porque não sabem lidar com justamente o que você falou, que é essa pressão por resultado.
Exatamente. E fazendo assim um complemento, porque foi perfeito a sua contextualização do que é mesmo esse ambiente humanizado, porque as pessoas às vezes confundem muito. Então, assim, para fechar bem, é um equilíbrio do bem-estar e do resultado. Porque não significa que eu vou buscar só o respeito e olhar no individual e vou deixar o resultado para lá. Sim. Mas se a gente focar 100% no desenvolvimento humano, o resultado vai ser uma consequência. Perfeito. E ele vem. Então, agora nós vamos... Acredito muito nisso também. Isso. E eu coloquei aqui, até para nos trazer um direcionamento, eu quero deixar estratégias, sabe? Estratégias de forma bem sucinta, porque a gente poderia falar desse assunto aqui até amanhã, né? Porque é um assunto não ia ter muito... fim, o podcast, é um assunto né? muito vasto, porque quando eu falo de pessoas, eu não tenho padrões. Eu não vou deixar aqui padrões, porque eu lidero de uma forma, você lidera de outra. A gente tem princípios, né? Perfeito. Então, nós temos, assim, estratégias que vão nortear. Eu falo muito que a gestão, ela é muito pessoal. E até como eu vou liderar e como eu vou lidar com o meu colaborador também é pessoal. Porque é ele que vai me dizer qual líder que ele quer ter. Perfeito. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui... E cada colaborador exige um líder diferente. Exatamente. O que eu vejo muito é o líder querer que todos sejam de acordo com ele. Só que, na verdade, o líder que tem que se moldar a cada tipo de colaborador. Exatamente. Por isso, galera, ser gerente não é fácil. Liderar não é fácil. Tem que ter vocação, tem que amar pessoas. Porque se estiver querendo vir para cá pelo status e pelo o dinheiro... Fique onde você está, porque você vai se frustrar. Não dura, né? A longo prazo, não... Não se perpetua, não vai se consolidar uma pessoa que não tem esse dom de cuidar de pessoas. Porque liderar é servir, em primeiro lugar. Perfeito. E segundo, é cuidar de pessoas. Então, assim, se você não ama gente, se você não faria isso de graça, não venha pra cá. Essa é boa. É mais ou menos isso. Essa então, é boa. Vamos lá, né? Estratégias para lidar com esse dilema. Vamos apontar 3? Vamos lá. Bora lá. Tô contigo. Eu quero só aprender aqui também. Não, eu tô aprendendo. E eu quero tudo. As problemáticas, hein? Os dilemas, os lemas. Bora aí. Lá. Que então, a gente pode apontar. De 3 pontos, vamos começar pelo primeiro. Tá. Comunicação transparente. Um dos pontos. Quer já falar sobre ele ou a gente vai... Boa, vamos falar. Então, vamos lá. Comunicação transparente. O que eu acredito que é tão relevante? Tem muita informação a todo tempo. Né? A gente vê aí sendo bombardeado internet, televisão, jornal, enfim, o que você imaginar. Dentro de uma empresa também não é diferente. Então, hoje dentro de qualquer companhia, a minha, a sua, a gente é bombardeado de informação também. É o e-mail que chega, é a vitrine que tem que fazer, é a coleção nova, é conteúdo sobre o produto que chega, é muita tecnologia, enfim, são várias áreas. Se eu não tenho uma comunicação assertiva e transparente com o meu time, primeiro, eles não sabem nem para onde a empresa está indo. Perfeito. Segundo, se tem algum problema hoje dentro da loja, eles não sabem como resolver, porque o gestor se retém aquela informação, não passa para eles o que está acontecendo. Né? Exatamente. E também, para mim, o mais importante é quando tem a famosa... Para mim é um mal dentro de qualquer operação, que é a fofoca. Então, se eu tenho comunicação transparente, eu evito, reduzo ao máximo o nível de fofoca dentro da minha empresa. Porque as pessoas já sabem que o meu hábito é se comunicar de forma transparente. Então, não adianta para mim falar A, que eu não vou chegar pro Joãozinho e falar B. Eu vou captar aquela mensagem, entender o que está dizendo e trazer todo mundo para essa conversa. E para um líder, eu acredito que é muito importante por isso, para ele trazer até mais segurança para o colaborador. Porque é muito ruim você estar numa empresa, numa operação, que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se vai chegar produto ou não vai, se ela vai falir ou não vai, se ela está indo bem financeiramente ou não vai. Eu vejo líderes retendo informação até de resultado da loja. Eu já perguntei para vendedor assim, mas como é que sua loja tá, né? Como é que ela tá performando? E o vendedor, não sei. Falei, você não sabe? Não, lá ele só fala a minha venda. E aí, como que você não traz o vendedor para o centro da sua operação para ele entender que ele faz parte de algo maior, de um ecossistema maior? Porque não é só a sua loja, é a venda individual, a sua loja, a venda da regional, a venda a nível Brasil, porque se tudo não está convergindo... Cenário, né? Exato, se tudo não está convergindo para um bem maior da empresa, logo vai cascatear e vai bater naquele vendedor que estava preocupado só com a sua venda. Então, muitas vezes não é nem só falha do vendedor, tá? Tem muito vendedor também que tem falta de interesse nesse ponto, mas é do líder de reter informação como se isso fosse ruim. Então, comunicação transparente, eu acredito que vai em todos os lados, âmbitos de dentro da loja, de dentro da operação. Exatamente, perfeita colocação.
E trazendo também outro ponto sobre comunicação transparente, o líder ele precisa entender e ter a certeza de que o colaborador recebeu de fato aquele direcionamento. Por quê? Porque cada pessoa ela aprende com aquilo que ela tem dentro dela. Então cada pessoa aprende de uma forma. Você precisa saber se a sua comunicação atingiu o seu objetivo. Eu vou trazer o meu exemplo prático, porque hoje eu estou em chão de loja e isso acontece muito. Então eu passo um direcionamento para minha equipe e pergunto: vocês entenderam o que é para ser feito? Entendi. Fulano, me fala o que é para ser feito. E aí a pessoa, não, é isso. Você percebe que ela não captou ali. Sim. E aí o que eu faço? Peço para que ela repita novamente. Todos os outros entram em sinal de alerta. Porque isso é neurociência. Quando você manda uma informação, quando você entra num estado de alerta, você manda uma informação para o seu cérebro que aquilo é importante e ele precisa aprender. Então, tem que ter muito cuidado. E o líder hoje, ele precisa desenhar o dia dele e informar para a equipe o que está sendo feito. A equipe que faz parte do processo, ela cresce mais e ela gera resultado. E não fica perdida. Eu já cheguei muito em loja, de cada vendedor está fazendo uma coisa e nenhum está fazendo o que é a prioridade do dia. Isso foi uma falha na comunicação. Perfeito. Então, o que eu trago de prática, todos os dias, eu junto o meu time muito rápido e falo: olha, hoje a prioridade é essa, essa e essa. Eu sei que o varejo nos traz muitas demandas. O varejo é vivo, né? O varejo é vivo. Então, às vezes entra um cliente ali com um problema maior e vai me roubar daquela cena, uma mercadoria que não estava programada. Porém, a base de direcionamento, a minha equipe tem que saber. Sim. E eu preciso comunicar isso de forma clara e fiscalizar ou acompanhar para ver se realmente aquilo que eu direcionei está sendo executado da forma que eu preciso. Tá bom? Maravilhoso. Eu acredito, só para amarrar... Bora lá. Hoje, a gente se fala muito em comunicação. E uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo que está assistindo a gente é que o resultado da comunicação é o entendimento que você se obtém. Exatamente. Então, isso. sempre a obrigação de fazer a mensagem ser entendida é do líder, não do colaborador. Exatamente. E quando você faz esse check aí de o que você entendeu, fala para mim. Você não está fiscalizando de uma forma errada, você só está garantindo que a informação chegou da forma que você gostaria de passar. Exatamente. Porque hoje eu vejo muitos líderes colocando a culpa na equipe. Mas minha equipe não entendeu, meus colaboradores não entendem nada. Eu peço, eles não fazem. A responsabilidade é do líder, é sempre do emissor. É sempre do Se a mensagem não está chegando da forma que você quer, houve falha. Mude a abordagem, houve falhas, mude a forma de falar, entenda se você está falando da melhor forma, se a forma que aquele colaborador entende é aquela, porque não adianta você fazer uma comunicação de uma forma só, acreditando que vai impactar todo mundo de formas iguais. As pessoas são diferentes, as formas que elas entendem também. Então essa fase que você falou aí, de ter um momento no dia para entender o que eles entenderam dessa comunicação, para mim é crucial. É o que amarra todo esse assunto de comunicação transparente. Perfeito. E eu precisei mudar a minha estratégia, porque toda loja tem um grupo de loja, né? Sim. Todo gerente tem. E antigamente eu colocava no grupo pela manhã: bom dia, time, aquela mensagem motivacional que todo mundo já sabe. E aí eu colocava lá as prioridades do dia. Porém, eu chegava na loja, tava cada um fazendo de um jeito. Não funcionou. Então, assim, uma habilidade que o gerente tem que ter é mudar a sua rota. Você precisa entender. Eu tô usando. Rápido, e né? rápido, a gente precisa ser rápido. Perfeito. Eu tô usando uma estratégia, ela não funcionou, eu preciso recalcular a minha rota e ver o que funciona com a minha equipe. Então, perfeito, já colocamos aí a comunicação transparente. O segundo ponto, que para mim é assim, de extrema importância, autogestão e a autoconfiança. Bora lá, Lucas. Autogestão e autoconfiança. Falando para você gerente, para você líder. E o mais interessante, eu estava pensando antes de vir para cá, né? Esse podcast não é só voltado para o líder ou para o gerente, enfim. Até porque líder não é cargo, pessoal. Líder é comportamento, postura. Você pode ser líder em qualquer nível da organização. Para vendedores que desejam ser líderes, né? Ou já até atuam como líderes e desejam ser gestores. E somos líderes de nós mesmos, né? A primeira liderança parte daí. Exatamente, Autogestão e autoconfiança. Um líder que não consegue gerir no tempo o que ele precisa fazer, ele não prospera. Por quê? É o que você acabou de falar aí do time, cada um vai para um lugar. O líder não tem essa autogestão nem da vida dele, como é que ele vai ter uma autogestão dentro da loja dele, dentro da operação dele? Então a primeira coisa é se organizar. Quem se organiza, produz mais. O que eu vejo é muita gente ocupada
e pouco produtiva. Exatamente. É muita gente enxugando gelo. Eu brinco com meus gerentes que eu acho que eles correriam uma maratona, porque o tanto que eles estão na correria é coisa de louco. Sempre a culpa é da correria. Eu falo, cara, nossa, eu já devia estar correndo aí 42 quilômetros, uma São Silvestre, porque o tanto que você corre. Então é bem diferente quando você começa a otimizar o seu tempo, você vê que você começa a produzir. Por quê? Você vai encontrar lacunas de um espaço ocioso que você pode produzir. Por que muitas vezes a gente não produz? Porque a gente não tem o tempo ocioso para pensar. Quando você tem um tempo para pensar, cara, essa janela aqui é para eu pensar. O que eu posso fazer de diferente? Algo de bom vai sair. Agora, se você está sempre atarefado, sempre ocupado, sempre enxugando gelo, qual o momento que você vai ter para produzir algo novo? Para trazer uma inovação para a equipe, alguma ação motivacional que gere neles o desejo de fazer. E a autoconfiança é primeiro eu confiar naquilo que eu acredito. Então você falou para mim, a essência da liderança é essa, servir. Então se eu tenho essa essência muito clara comigo de servir, se eu amo o que eu faço, tô no lugar onde eu me sinto bem e começo a fazer as coisas e vejo que as pessoas estão comprando a minha ideia, isso gera confiança. Cada vez mais que eu tô munido de confiança, cada vez mais que eu tenho uma gestão no tempo boa, né, praticável, tudo isso converge. Para quê? Para que um líder seja um líder melhor dentro da operação. E aí sim impacta todo o time, porque se eu sou produtivo, sou um cara que transmite confiança, o time sente. Eu brinco que, eu adoro analogias, mas você já passou por alguma turbulência aí em algum avião, alguma situação? Várias vezes. Várias? Sempre que eu passo por uma situação, eu preciso de duas coisas para me tranquilizar. A primeira é o piloto soltar lá, né? Tutu! Pessoal, passamos, né, por uma turbulência, quase caímos, mas estamos bem, né? Vamos chegar. Isso é o quê? É aqui, ó, escuta. A segunda coisa que eu preciso é na hora que a aeromoça vem eu olhar para ela e ver a fisionomia dela. Poxa, ela tá tranquila. Então tá tudo bem, também não vamos cair. Aí é o quê? Visual. Então, quando um líder tá confiante, primeiro ele vai falar as palavras certas pros liderados e ele vai passar uma postura de confiança. Então, é tanto na escuta quanto na postura. Essa postura de confiança vai fazer com que o colaborador olhe, pode estar um caos, você não sabe como é que você vai bater a meta, mas você olha para o líder e você escuta o que você precisa e vê aquela pessoa confiante. Não tem como dar errado. Perfeito. Vou acrescentar aqui um pouco sobre a autogestão. Às vezes quem está assistindo a gente pergunta, mas o que é isso? Como ter isso? Então, quando a gente fala em autogestão, a gente está falando sobre comportamentos. Então, eu vou desenhar alguns comportamentos que está vinculado à autogestão. Ponto principal da autogestão é inteligência emocional. Então, o líder ele precisa ser equilibrado. Outro ponto, disciplina. A autogestão tem a ver com disciplina. Então, o líder é o primeiro a chegar, ele é o primeiro a tomar a atitude de fazer as outras coisas, porque a equipe vendo você, a equipe vai querer fazer. Sim. Então, assim, isso dentro do ambiente, quando a gente fala de uma gestão humanizada, é extremamente importante. Não é você fazer todos os processos, é você dar o start de como tem que ser feito o processo, como você quer que seja feito. Eu faço muito isso. Eu sou gerente mão na massa, então chegou o produto, eu vou pro estoque e vou ajudar minha estoquista. Eu falo, olha, fulana, tem que ser assim. Você direciona primeiro, né? Faço as primeiras dobras, isso daqui eu preciso para hoje, de preferência agora no horário da manhã. Então eu coloco uma de preferência para não ficar aquela pressão, porque se caso aconteça dela não me entregar, eu vou entender, mas ela sabe que ela precisa fazer essa entrega, e essa entrega acontece. Sim. Mas antes disso, eu cheguei, eu desenhei que aquilo era necessário. Então, a autogestão, ela fala sobre disciplina, ela fala sobre eu gerir melhor as minhas emoções, porque o líder não pode tomar decisões no estresse e no momento da raiva, porque eu sei que isso nos visita. Me conta aquela que você falou que a gente não toma boas decisões. Não, mente cansada não toma boas decisões. Eu adoro então, isso eu levo, os meninos falam, Marcisa, dá uma freada aí, segura, não tô bem para te responder isso agora. Excelente. E é muito importante, eu me conheço. E eu não tenho problema nenhum em falar, eu não estou bem, agora eu não consigo, e isso eu não sei. Maravilhoso. Sabe, porque São palavras que pouco a gente escuta. Exatamente. Eu vejo muita soberba na liderança, sabe? O líder não é aquele que sabe tudo, é aquele que está disposto a aprender tudo. E o time, ele traz muito essa essência. Eu gosto muito de contratar pessoas com perfis diferentes, já pensando em aprender com elas.
Sabe, eu não quero um time de pessoas perfeitas, porque são os imperfeitos que vão me desafiar, assim como eu sou imperfeita. Então, quando eu estou cansada, e eu sou mãe, você já contou minha trajetória, mas também não vivo cansada, tá, gente? Eu sei muito quais são as minhas válvulas de escape. Sim. Então, quando eu tô cansada, mente estressada, eu não tomo nenhuma decisão. Até com o meu chefe, tá? Eu falo, olha, eu tô cansada, agora eu não consigo falar com você sobre isso nesse momento. Aí eu saio, dou uma respirada, deixo até para outro dia, porque eu sei que a minha decisão vai ser melhorada, tá? Então a gente fechou isso sobre gestão, comportamento, inteligência emocional, disciplina e constância. Mulheres, sejam equilibradas. Eu sei que a gente dá umas osciladas, assim, mas mantenham o equilíbrio. Tamo junto. O bom de ter aqui tanto uma mulher incrível quanto um homem aqui também é trazer essas duas percepções, que são diferentes, né? São diferentes. A realidade da mulher é totalmente diferente do homem, só que quando se fala de gestão, de liderança, o intuito é o mesmo. Então, independente de se você é homem ou mulher, você vai ter que ter o mesmo resultado. Né? Exatamente. E vamos colocar os nossos hormônios no devido lugar deles, tá, meninas? Segura aí. Maravilhoso. Vamos lá. E a outra... Autoconfiança. Isso, autoconfiança. Bora lá. Não, eu quero saber de você agora. Eu de novo, gente, olha, vacilou pra mim. Se você disse que apertou muito bem sobre a questão da autogestão e como criar essa autoconfiança, então, no líder. Como é que você hoje está exercitando a sua autoconfiança, né? Numa marca tão renomada a nível mundial. Como é que você faz isso? Sendo um exemplo, tendo resiliência e empatia. Então, eu sempre me coloco muito no lugar do meu time. E quando a gente fala de, mas o que isso tem a ver com o resultado? Eu te dei até esse exemplo em um outro bate-papo nosso, para exercer a resiliência e a empatia com o resultado. Por exemplo, sempre que eu recebo aquela meta gigante, né? Sim. Aquela meta enorme, eu não olha, esse mês temos que entregar X. Não, eu sento, fraciono aquilo, vou entregando ali semanalmente, eles sabem que no final eles têm que entregar aquele montante, mas eu torno isso possível. Outra coisa também que me ajuda muito essa relação de confiança é ter uma escuta muito ativa com o meu time. Maravilhoso. Sabe, eu tenho uma escuta muito ativa e sempre me coloco muito no lugar deles, assim, às vezes a gente lida com pessoas, chega colaborador meu que fala, Marci, hoje aconteceu isso na minha casa, eu não tô legal. Vai pra tua casa. Vai pra tua casa, resolve o que você tem que resolver e depois você volta. Sabe, naquele momento eu não tenho como cobrar nada desse colaborador, sabe? Mas eu acho que parte muito do princípio de que o líder, se ele autoconhece, se ele tem um nível de autoconhecimento muito grande, ele entende que as emoções são fundamentais para qualquer tipo de resultado que vá ter dentro da loja, ele permite que o time também sinta essas emoções. Exatamente. Ou fale sobre essas emoções. Porque a maioria da liderança hoje acredita que tem que ser um super-herói. Então, eu não sinto nada, eu não tenho dor, eu não tenho problema. Time tem que ser assim. Engraçado que eu já falei isso. É legal que a maturidade vai ensinando a gente algumas coisas. Eu sempre falei, quando eu fazia entrevista, mas os problemas você vai deixar da porta pra fora, né? Entrou pra cá, tá tudo certo. Eu também já falei muito isso. Já falou? Já. Todo mundo fala, só que alguns continuam falando isso. Só que os problemas da porta para fora vão impactar os resultados da porta para dentro. Sim. E se o líder tem essa consciência de que ele também sente essas particularidades, esses momentos difíceis, ele vai entender que o time dele também passa. E aí ele vai dar mais espaço para que as pessoas falem de sentimentos e de vulnerabilidades. E aí sim ele pode chegar ao seu nível de falar, cara, vai para casa, resolve, amanhã você vai estar bem, eu tô aqui do seu lado e aí a gente conversa sobre. Não vai adiantar nada naquele momento do calor da emoção querer obrigar ele a alguma coisa. Né? Exato, e uma fala interessante que a minha equipe traz para mim, que eles falam assim, Marci, quando eu penso em reclamar, que eu tô cansada, eu lembro da sua rotina e eu fico calada aqui porque eu não te vejo reclamando. Então, assim, ninguém tem nada a ver com seus problemas. E, de fato, né? Sim. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Só que, muitas vezes, isso realmente vai me acompanhar. E tá tudo bem aquele dia eu me calar um pouco, querer ficar um pouco na minha, tá tudo certo. Mas a inteligência emocional, ela mora bem aí. É onde eu consigo saber onde vou colocar cada emoção. O que eu não posso ser é um líder emocional e trazer isso para o meu dia a dia. Eu preciso ter... posso me emocionar? Sim, mas não pode ser uma realidade da sua gestão. Tem que ter um equilíbrio, né? Uma regularidade. Equilíbrio, exatamente. Constância naquilo que você vive, sabe? Sim. Porque tudo... hoje mesmo eu estava falando com uma menina, ela falou assim, eu estava com um problema em casa, vendi 8 mil. Um mês que eu não tenho problema...
eu vendi 40. Aí eu falei, e aí, como é que vai ser? Sua vida vai ser isso? Problema você vai sempre ter. Exato. Sempre nós vamos ter problemas para lidar. Isso é a vida humana. Seja bem-vindo à vida adulta. Tá? Tamo junto Não aí. Não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. Perfeito. E aí, só para falar de gestão, que eu acredito que vai amarrar esse assunto, hoje eu não vejo nas lideranças o que você falou, equilíbrio. Eu não vejo a palavra regularidade. O líder tá muito feliz. Ele chega abraçando todo mundo, beijando. Uhul, que maravilha, eu amo vocês, é a melhor equipe do mundo. Ele tá num dia ruim, ele não cumprimenta, ele não fala, ele não beija, ele não abraça. E aí o time já começa a entender quando ele tá bem, quando ele tá mal. O líder não pode dar ao luxo de sua equipe saber o dia que você tá muito bem, o dia que você tá muito mal. Você tem que ter o quê? Regularidade, um equilíbrio. Então, cara, no dia que você estiver muito bem, faça o que você sempre faz. Para no dia que você estiver mal, você conseguir também fazer as coisas que você já faz. O que quebra para mim uma liderança são os excessos. O excesso de alegria e o excesso de tristeza. Sim. E aí você deixa o que a equipe? Insegura. Exatamente. Ela não confia e parte para essa autoconfiança. Ela não vai confiar no líder que ela tem porque ela não sabe, ele é volátil. Num dia ele tá bem, num dia ele tá mal. Sabe aquela história de você falar assim, não vou pedir para minha gerente nada hoje não, que ela tá com uma cara, já sei que ela não tá bem. O líder não pode dar essa... Exatamente. Não é liberdade, mas não pode dar essa brecha pro time de entender só de olhar a situação emocional dele. Que é um líder emocional. Exatamente. Exato. E uma coisa que o gerente tem que ter em mente é que ele é a energia do local. Eu já vi muito isso, assim. Chegou mal, cai. Chegou bem, levanta todo mundo. Exato. Então, nós temos esse poder de levantar o time, trazer aquele ambiente gostoso. Já viu que quando a gente tá no local, a gente fala, aquele ali é o gerente. Sim, sim. Porque o cara tem outra postura, ele tem uma... A áurea dele tá diferente, ele tem dinâmica, né? Sabe? E é ele que puxa. A gente falou, a gente até arrumou a postura. Exatamente, eu já segurei aqui, porque eu sou gerente há muitos anos. Então, é isso, a gente tem postura, sabe? Essa é a gerente, eu posso estar com a mesma roupa que todo mundo. Perfeito. Mas a minha energia, ela é diferenciada, a minha postura é diferenciada. Eu mesmo uso me falar, Marci, você entra aqui no 12, gente. E é todo dia. Bora, time, e aí? Eu sei, viu, pessoal? Porque até aqui no podcast ela já também entrou no 12, então... Tem que ser. Vamos lá. E você me trouxe uma coisa muito legal, que é o foco no PPR. PPR, o que seria PPR? Me fala sobre o PPR. Foco no PPR. Pessoas, processos e resultado. Agora eu vou contar uma historinha que para mim, é a mais incrível de todas. Tinha um treinador que se chamava Bill Walsh. Você gosta de futebol americano? Você sabe o que é futebol americano? Sei o que Aquele da bola oval, que as pessoas jogam, correm. Minha loja nós temos uma parceria com futebol americano, NFL. Aí as mulheres estão assistindo. Nossa, tá vendo ele aí falando que a mulher não entende? Gente, é só uma brincadeira e ela me dá liberdade pra isso, tá? Então, tá tudo certo. Vamos nos defender dos haters, tá? É, exatamente. Mas tá tudo certo, tá, gente? Então esse Bill Walsh, ele começou no 49ers, que é um time hoje muito famoso da NFL, como treinador. E esse time vinha de um ano caótico. Muitas derrotas, ninguém queria jogar nesse time. Um time totalmente desacreditado. Ele entrou como técnico e gerente de futebol e começou a fazer algumas mudanças que ele acreditava ser fundamental para o resultado. E aí vai conectar exatamente nesse PPR. O que ele fez no primeiro ano? Ele não se concentrou na vitória. Ele se concentrou nos pequenos detalhes. Coisas que às vezes as pessoas achavam que era trivial. Como, por exemplo, uma camisa para dentro, não brigar, não falar palavrão. Coisas que as pessoas acham que são irrelevantes. Mas ele começou a incutir esse estado de excelência dentro da rotina dele. Sabe o que aconteceu no primeiro ano? Nada. Foi um desastre. Ele continuou perdendo. Nossa, aqui na expectativa. O cara arrebentou. Nada. Só que, olha só por que conecta tanto com a liderança e o que a gente está falando. Ele pensou em desistir. E nesse meio que ele pensou em desistir, ele teve uma outra opção, que era o quê? Continuar acreditando nos detalhes. Logo depois, ele escreveu nas suas memórias, ele chamaria de padrões de performance. Acredito que esse é o nome, padrões de performance. É isso mesmo. E aí ele continuou nos detalhes, os mínimos detalhes. Então o jogador não podia sentar no campo e continuou a fazer isso. Depois de um ano que ele tinha quase desistido, mas se manteve firme ao conceito que ele tinha de detalhes,
Ele levou o pior time do futebol americano a ser campeão da NFL. Olha só como é que isso se conecta com os líderes, com o gerente que a gente está falando agora e com essa questão do PPR. Primeiro ele focou nas pessoas. Qual conduta eu tenho que mudar como as pessoas? Quais as pessoas que eu tenho que ter no meu time? Porque eram pessoas desacreditadas. Primeiro ponto, pessoas. Processos. Quais os processos que eu vou implementar para que essas pessoas executem? Então ele focou naquilo que aparentemente não fazia sentido para ninguém, que são besteiras hoje numa loja. Não pode xingar, não pode falar palavrão, não pode reclamar, não pode murmurar. O técnico tem que estar de camisa, gravata e camisa por dentro. Visual, dress code, não tem isso hoje em dia numa loja? Muito. Então ele o belo vende mais. Exato. E aí ele começou a organizar todos os segundos dos treinos. Ou seja, ele sabia o que ia acontecer do começo ao fim dos treinos. Ou seja, processos. Quando ele foca em pessoas e processos, o que acontece com o resultado? Vai lá em cima. O resultado acontece. E ele pegou um time desacreditado, o pior time não só da NFL, mas de todos os esportes americanos, para campeão do Super Bowl. Olha como isso é muito forte. Ele não focou, quando ele pegou o time, em ser campeão. Até perguntam para ele, né? Porque queriam chamar ele de gênio. Como assim? Em 2 anos você pegou o pior time e transformou ele em campeão. Você é um gênio. Ele, não sou um gênio. Primeiro que eu não sabia que ia acontecer isso. Primeiro eu mudei o processo, acreditei nas pessoas e trabalhei pensando em cada dia. E o resultado veio. Então, para mim, por isso que é tão importante essa estratégia. E essa ordem, não mudar a ordem. Porque o gerente que já chega querendo bater a meta mensal, mas não tem as pessoas certas nos lugares certos e não tem os processos claros para que essas pessoas sigam, não tem como ter resultado. Perfeito. E é muito legal essa troca, porque o que eu sempre trouxe para minha gestão eram 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Eu sempre trabalhei com essa ordem. Então, o que eu sempre tive em mente, né? Se as pessoas estiverem alinhadas com o meu propósito, as coisas vão acontecer. Então, primeiro eu preciso cuidar dessas pessoas, sabe? Entender quais são as limitações, aonde eu posso desenvolver, o que tem de gap, aonde eu vou entrar. Então, primeiro, pessoas. Eu sempre trouxe muito time para mim. Conquistei meu time, tenho a certeza, gente, o que eu falar, esse time vai fazer. Porque isso é liderança, né? Nós temos aí vários perfis de líderes, né? Eu brinco com a minha equipe e falo, gente, Bernardinho é líder. Hitler também foi. Exatamente. Então, cuidado com o líder que você vai seguir, porque às vezes dentro da nossa equipe se levantam outros líderes, mas nem sempre com a mesma ideia que você tem. Então, o que eu fiz? Pessoas, puxo o meu time, desenvolvo. Processos, tenho a certeza de que meu time conhece todos os processos e quando tem que ser executado e como tem que ser executado. E produto. Eu sempre acreditei que se eu tiver o produto certo para o meu público, isso aí é conhecer mercado, conhecer perfil, conhecer tua loja, saber de visual merchandising, o que eu tenho que fazer, o resultado vem. Sim. Não tem como, essa foi a receita que eu sempre segui e sempre deu muito certo. Então, às vezes a pessoa pergunta, Marci, tá conseguindo resultado, como que você fez isso? Gente, pessoas. Sim. Pessoas. É o ativo mais importante da empresa. Isso é a gestão humanizada, é eu entender, eu sou extremamente acelerada, mas eu sei que dentro do meu time tem pessoas que não são, e eles me entregam também. Sim. Nem sempre as pessoas vão me entregar na velocidade que eu quero, mas eles vão entregar. E geralmente o que não entrega na velocidade, entrega perfeito. Porque ele faz no mínimo. Não precisa refazer, né? Não, ele faz no mínimo detalhe. Eu tenho gente lá que o trabalho é minucioso, é você que vai fazer isso. É você que vai me entregar isso, porque eu conheço a habilidade de cada um. E aí, por isso, o processo acontece e o resultado vem. Então, assim, a receita do bolo para gestão humanizada é pessoas. Mas, antes de tudo, você precisa ser o exemplo dessa pessoa. Sim, perfeito? Concordo. Dentro do PPR, tem a técnica, lembra que a gente estava conversando? Tá, porque assim, gente, vocês viram aí na minha apresentação que é mãe de 3. Que a gente encerra. E eu adoro a analogia que ela faz em relação à maternidade e aos tipos de vendedores. E aí eu vou deixar com ela, porque essa analogia é dela, eu só sou fã dessa analogia. Então, como é que você conseguiu unir maternidade com perfil de vendedor e fazer com que isso fosse tangível para a sua operação? Me conta aí. Então, vamos lá. Mas antes, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara.
Cuidado, gerentes. Por quê? Porque eu sei que tem vários gerentes que assistem a gente, tem gerente júnior que tá começando aí a trajetória, e quando eu vou usar essas nomenclaturas aqui, não é para você chegar lá na sua loja falando, você é o bebê, você é o meu adolescente, você é o meu adulto, por favor. Então isso é uma informação que você tem que ter para se organizar e saber como que você vai lidar com cada pessoa do seu time. Eu escuto muita gerente falando, esse aí não tem jeito, o cara acabou de entrar e eu já vou demitir. Calma. Como que as pessoas conseguem avaliar alguém em 45 dias? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Óbvio que existem comportamentos que é inerente a caráter. Aí tudo bem, aí são situações inegociáveis. Exatamente, o que já aconteceu comigo. Sim, então, o cara demonstrou que o problema era caráter. Eu não consigo mudar caráter. Perfeito. Então, eu nem vou depositar a minha energia ali, porque a minha vida segue num ritmo acelerado. Sim. Eu não posso querer mais do que a pessoa, e caráter eu não consigo mudar. Isso aí só Jesus mesmo. E se a pessoa aceitar, tá bom, gente? Se ela quiser. Exatamente, se ela quiser. Então, bora lá. O que eu fiz pra facilitar isso? Não foi só agora que eu sou mãe, tá, Lucas? Isso foi Sério? pouco antes. Contanto que eu falava. Antes do Arthur, contanto que eu falava que eu não queria ser mãe. Porque eu já era mãe daquela galera. Acho que a mulher, por si só. Será que é por isso que eu não tive filho até hoje? Porque eu tenho quase 200. Pode ser. A gente se comporta. A mulher, ela leva muito da maternidade pra loja. Porque a gente isso é inerente da gente, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi perfis comportamentais. Então, eu tenho o vendedor ou colaborador bebê, eu tenho o adolescente e eu tenho o adulto. Então, quem é o meu bebê? É o cara que acabou de entrar na empresa. Gente, se o cara tiver lá 4 anos, ele não pode ser o bebê mais, tá? Aí temos um problema. Um problema grande. Então, quem é o meu bebê? É o cara que acabou de entrar, que eu preciso ensinar para ele sobre a cultura da empresa, eu preciso implementar a rotina dele. Então, o que um bebê precisa? Da mãe do lado o tempo todo. Esse cara, ele vai se alimentar daquilo que eu passar para ele, né? Então, ele vai observar ali o meu comportamento, ele vai fazer exatamente como eu faço. Tem muita gente que fala assim, eu prefiro contratar um vendedor que é novo no varejo porque ele não tem vícios. Sim. Preguiça de desenvolver, na verdade, né? Eu quero uma pessoa que tá nova no varejo, mas você vai depositar para ela energia nova? Porque esse cara novo, ele vai precisar 100% de você. Então, você precisa saber. Eu mesma, na marca que eu tô, teve um momento que eu falei, cara, eu quero gerentes trabalhando aqui comigo. Porque eu preciso já de uma performance alta, eu não posso estar ensinando o beabá. Não posso perder tempo. Não posso. Mas se eu vou desenvolver em outros pontos. Aprender o beabá, por favor, tem o beabá da venda. Curso, beabá da venda. Eu falei que esse cara era vendedor e ele ia achar um gancho. Alguma brecha ia ter, né? Ele ia Muito achar. obrigado por ajudar. Então, perfeito. Então, é o meu bebê. Eu preciso estar o tempo todo com ele, observar o que ele está fazendo, acompanhando, corrigindo, deixar o cara do meu lado o tempo todo. Esse é o meu bebê. Então, é o cara que eu tenho... O meu feedback não pode ser o feedback com hora marcada. Tem que ser o feedback após o atendimento. Que legal. Para validar ou para corrigir. Até porque para ele não esquecer. Isso, então eu preciso dar esse feedback o tempo todo. Sensacional. Você foi muito bem, dê validação. É isso, tá no caminho certo, o cara vai ganhando musculatura. Daqui a pouco ele vai andar sem mim. Aí... é o cara que vai entrar na fase da adolescência. Como que é o vendedor novo? Só pra gente entender aqui, o que seria ideal para um vendedor bebê? Até 1 ano, talvez, de loja? Não. Qual tempo, assim, o nosso varejo hoje, ele é muito acelerado. Sim. Então, o que eu vejo que eu posso dizer que esse vendedor, ele é bebê, até o período ali de 3, 4 meses, deu tempo. A gente fala de 8 horas mergulhado aí numa cultura, sim. Você já tem uma expertise. Tá. Você já conhece ali, então é o tempo. Legal. E aí, que eu acredito que é importante para quem tá assistindo isso, entender. Saber tempo. Exato. Pô, eu tô com um cara que há mais de 1 ano. Eu posso considerar ele bebê? Não pode. Até porque a fala do bebê é diferente. Quando você acaba de contratar, como que é o primeiro feedback? Pelo menos eu falo assim, aí, me conta, o que você tá achando da marca? Cara, isso é meu sonho. É meu sonho, é o lugar. É tudo que eu sonhei. Nossa, eu tô amando. E a equipe, já disse pra minha mãe que é o melhor lugar que eu trabalho. A equipe é a melhor do mundo. Você é sensacional. Eu amo a empresa. O cara vai entrar na adolescência, 1 ano, tá? Sim. Chama ele pro feedback. Peraí, deixa eu só responder aqui um negócio aqui. Não tô esperando. Mas, aí ele já tem outra postura. Aí é o cara que já reclama, ele te desafia o tempo todo. Fulano, hoje eu preciso que você me entregue isso aqui. Só um minutinho que eu tenho clientes para atender. E cliente é prioridade, né? Porque ele usa a sua fala. Cliente é prioridade, né? Aí você dá aquela respirada. Esse é o cara que ele tá no caminho certo, ele entendeu quais são as prioridades. Ele é meu adolescente. Muitas vezes ele sabe que é bom. Ele sabe que é bom, por isso que ele ainda tá lá comigo. Ele sabe que é bom. E aí ele vai começar a me desafiar. Eu faço uma escala, ele quer mudar essa escala.
Ele vai começar a me desafiar, mas o que ele quer no final das contas? Atenção, Sim. validação e ser reconhecido. Então, o que eu faço com esse cara? Quando entra o meu vendedor novo, que eu fico lá o tempo todo, eu falo, olha, esse cara aqui é muito bom. Você que é muito bom e sabe de tudo. Sempre que eu vou direcionar, você sabe de tudo. Você vai me ajudar no desenvolvimento dessa pessoa aqui. Você vai ser meu ponto de contato. E a gente vê, linkando com a maternidade, muitos adolescentes, quando a mãe fala assim, você precisa cuidar do seu irmão mais novo, com o irmão mais novo, ele é muito incrível. E às vezes com a mãe e com o pai, ele questiona, ele é questionador. Mas com o irmão, não. Com o irmão, ele cuida mesmo de fato. Ele ensina os passos. Ele ensina até, muitas vezes, o que ele não concorda com os pais. Sim. Mas ele passa da melhor forma. É interessante isso. Perfeito. Que você falou. E esse cara, ele tá naquele impasse de te criticar, porque ele tem ali uma crise de identidade. Ele quer ser já o líder. Mas ele está como vendedor. Mas ele quer ser líder. Sim. Mas no momento ele ainda não é, porque a gente enxerga quando o cara é líder e está pronto para isso. Eu falo muito pro meu time. Às vezes os vendedores chegam pra mim e falam, mas eu quero ser promovido. Eu falo, vou te falar uma coisa. Eu não entrego para uma criança um facão super amolado, porque ela vai se cortar todinha. Você não tá pronto para receber isso ainda. Espera, cria musculatura, fica forte, que esse facão vai ser ferramenta para você. Por enquanto, esse facão vai te machucar. Então, eu trago muito isso para eles entenderem. Esse cuidado é muito importante do gestor, e é o que é uma preocupação, sabe? E os líderes não sabem dizer não. A gente conversou de mais cedo a questão dos limites, né? Não sabem impor limites. Não sabe. E aí ele acredita que uma faca, o melhor carro, sendo que ele acabou de tirar a carteira, é o que ele merece porque ele é bom. E os gestores, por medo, não falam um não, ou não falam você não está preparado. E para o adolescente, eu acredito que o nível de persuasão tem que ser maior. Porque uma coisa é você falar para um bebê, não bota o dedo na tomada. Outra coisa é você fala para o adolescente, não, você não vai sair hoje. Então, seu nível de persuasão dentro da equipe tem que ser maior. Não vai fazer isso por conta disso, porque isso aqui é mais importante, tá, sabe? Então, assim, trazer um plano de ação para evitar o adolescente olhar e falar assim, mas não tá legal. Você mostrou tudo para ele, você explanou tudo, não tem como ele falar que não vai dar certo. E o adolescente, ele só funciona com exemplo. Ele não funciona com a fala. Maravilhoso. Então, você quer cobrar o horário do adolescente? Chegue no horário. Porque a hora que você for cobrar o horário dele, ele vai falar assim, mas você chega sempre. Eu já vi isso. O gerente entrando atrasado, eu já fui supervisora, o gerente entrando atrasado, aí o adolescente fala, gerente, isso é hora, o supervisor tá na loja. Nossa, aí perdeu totalmente a autoridade. Acabou, como é que você vai disciplinar esse cara? Não tem como. Então, o adolescente é o cara que vai mais te ajudar a crescer. Porque ele vai te desafiar nos pequenos detalhes o tempo todo. Só com o resultado você não compra ele. Não compra. Eu tô falando que eu tenho adolescentes na minha equipe, tá tudo certo. Agora vamos pro adulto. O adulto, gente, é o nosso sonho. Quem é o adulto? O adulto é o vendedor que ele já está pronto, ele sabe da meta dele. Todo mês ele entrega e quando ele não entrega, ele procura meios. Não é o vendedor que precisa de fluxo para vender. Ele tem a cartela dele de clientes. Ele conhece o processo. É o cara que está pronto para uma liderança. Sim. E aí é onde eu trabalho muito junto com ele. Porque eu sempre pergunto, você quer liderança? É isso que você quer pra sua vida? Tem uns que falam, não, eu não quero, isso aqui tá bom pra mim. E tá tudo bem, não precisa disso. Outros falam, sim, eu quero. E aí, com esse cara que é adulto, eu vou trabalhar outros pontos. Eu vou desenvolver outras habilidades, que já é desenvolver pessoas. Porque o que eu mais vejo é você pegar o vendedor que ele é adulto, porque ele sabe de processo, ele entrega resultado, aí eu entrego a liderança pra esse cara, eu matei o cara. Sim. Porque ele não tem liderança. Ele não consegue fazer as outras pessoas fazer. É igual, por exemplo, a gente pegar e fazer essa analogia, já que você gosta, né? A gente pegar o Neymar. Não mais hoje, né, gente? Mas assim, continua. Eu vou defender o Neymar sempre. Você acabou de dele? ter jogo da seleção e a gente vê a falta que ele faz. Não sei, por tá? favor, Então não sei. A gente pensa diferente, tá tudo certo. Ele é muito bom no que ele faz. Sim. Você vai deixar ele ser técnico da seleção? Com os problemas emocionais que ele tem? Com o comportamento? Não sei, hein? Não, porque não vai servir de referência para os demais. Né? Exatamente. Então, eu vejo que esses erros eram cometidos no passado. Sempre promovia o melhor vendedor. O melhor vendedor era promovido. Independente da característica emocional, intelectual. Não, vendeu bem, promove. Eu sofro isso até hoje, inclusive. Exatamente. Promoções erradas que são feitas equivocadamente, porque a pessoa vende bem. No calor da emoção. O varejo quer resultado imediato. Ele vai dar resultado imediato nos 3 meses, mas e depois? E eu já perdi bons vendedores, tá? Porque ele chegou pra mim, eu falei, você não tá pronto para liderança. Você não tá pronto. Eu não te daria uma liderança agora. Aí essa pessoa pediu conta,
Foi para outro lugar. Ganhou uma liderança em uma outra loja. Com acho que uns 3 meses me ligou desesperado. Marci, senta comigo num café. Eu tô tendo muito problema e eu só lembrei de você. Falei, bebezão, agora não dá. Porque eu te avisei. Adoro falar, esquecer coisa de mãe, né? Mãe fala assim, eu te avisei, bebê, lá atrás. E você não me ouviu. Agora não dá. E aí essa pessoa foi demitida ou acabou com uma equipe. Ela arrasou com uma equipe. E a empresa perde o quê? Um excelente vendedor. Excelente vendedor. Uma promoção errada gera um desligamento que você acaba perdendo o seu melhor vendedor porque você promoveu de forma errada. Exatamente. Promoveu pela pressão. E a promoção, ela não pode ocorrer pela pressão. Ela tem que ser uma coisa natural. Você vai chegar nesse cargo de forma natural. Perfeito? Acho que, basicamente, são esses pontos, né? A gente podia encerrar isso com... Me conta. Bora lá. Deu tempo já? Passou tão rápido? Não, ainda tem muito tempo ainda. Temos muito tempo? A galera aí, vocês estão gostando, não estão? Bota aí o comentário aí, ó. Nossa produção aqui dizendo que tá ótimo, então vamos lá. Gente, eu sempre quis falar isso. Produção, tenho tempo? Tenho tempo, a produção disse. Nosso cenário tá lindo, então manda bala. Tá. Uma coisa que eu trago e que eu ouço, e a gente já conversou muito sobre isso, é o quanto a gente fala, o líder tem que ser isso, o líder tem que ser aquilo. Aqui mesmo a gente apresentou comportamentos que o líder tem que ter, forma de como ele tem que agir, mas eu acredito que esse líder precisa do autocuidado. Acho que isso aí é o primeiro ponto. Eu tô vendo, hoje a gente tá ouvindo muito falar sobre burnout nas empresas, né? Sim. Isso tá partindo muito da liderança, então é um assunto muito delicado. Nós estamos sendo bombardeados de cobrança, coisas que eu fazia antigamente, hoje virou assédio moral, então eu tenho que ter muito cuidado com tudo que eu vou falar com a minha equipe. E a gente é bombardeado e eu não vejo ninguém se preocupando com esse líder. Então, você que traz de forma tão leve lá nas suas redes sociais problemas que o líder tem no dia a dia, questões, o que você falaria para esse líder? Quais são os conselhos que você traria para ele? Até um olhar de cuidado com a gente mesmo, ou às vezes eu chego na minha casa ali, minha casa é o meu refúgio, minha família, os meus filhos, são eles que me motivam, então às vezes eu chego em casa tão assim, quando eu entro, eu tomo aquele banho de calmaria, e ali eu tento... Você consegue? Isso, eu consigo. Eu quando entro na loja, eu sou 100% loja, quando eu entro na minha casa, eu sou 100% mãe, 100% da minha casa. Às vezes o meu marido vai falar, é mentira dela! Marido, fica resolvendo no WhatsApp. Fica no WhatsApp, só coisas de extrema urgência. Até porque eu falo, gente, tô com a minha família agora. Então agora eu não estou para vocês. Tem uma regra clara também. Para mim, primeiro que em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. E aí, se é alguma coisa urgente que não dá para resolver no outro dia, me ligue. Se for mensagem de WhatsApp, é porque não é importante ou não é urgente. Pode até ser importante, não é urgente. No dia seguinte, a gente resolve. Então, para você ter esse tempo de qualidade também com a sua família, enfim, com o seu tempo. O que eu acredito, primeiro, você acabou de dizer, o que é a prioridade na sua vida hoje? Prioridade. Minha família. Sua família. Você tem 3 filhos. Para cuidar dos seus 3 filhos, quem precisa estar bem? Eu. Você. Com certeza. Então, automaticamente, você se torna a prioridade da sua vida. Se você não está bem, como é que você vai cuidar da sua família? E eu acredito que para um gerente de loja, e é muito legal você tocar nesse ponto, uma fala sua que eu adoro, que é sem romantismo, o líder que não cuida de si próprio, como que ele vai cuidar de toda a equipe? Um líder que não se preocupa com a saúde mental dele, como é que ele vai se preocupar com a da equipe? É uma ordem. Não tem como você estar bem e tratar as pessoas mal. É difícil. Geralmente você trata alguém mal porque você está refletindo aquilo que você está sentindo. É o mesmo dia quando você acorda estressado, você vai responder de forma impulsiva, de forma ignorante, de forma grosseira, porque você já está estressado. Então, a partir do momento que a gente cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde física, consequentemente eu tenho mais paciência para resolver os conflitos. Eu vou saber escolher melhor as palavras certas na hora de um conflito. Então, para mim, a ordem começa aí, para um gerente, para um líder. Cuide de si para depois cuidar dos outros. Não inverta a ordem. Não queira na loja ser uma coisa e em casa ser outra. Começa sempre pela casa. É a mesma coisa daquela história. Você levanta e arruma a cama. Se você não consegue organizar nem sua cama, como é que você vai organizar todos os processos de toda a sua equipe? E isso é interessante porque parece que é besteira, mas você vai começando a incutir na sua vida um processo de excelência. Tudo que você faz bem feito.
começando pelo autocuidado. Sim. E quando você trouxe essa fala para a gente encerrar o dia de hoje, a gente é bombardeado do que a gente tem que ter, do que a gente tem que fazer. O sucesso hoje é muito rápido, né? Uhum. As pessoas se comparam hoje com essas pessoas que ganham dinheiro em uma semana, em um mês, e aí começam a achar que a vida dela é uma bosta, começam a entrar num espiral. E eu vi que a maioria dos milionários, só para você ter uma ideia, a média de idade deles é de 57 anos. Então você que tá vendo aí esses garotos de 16, de 17, 18 milionário, é o unicórnio, é um pontinho, né, fora. Só que como a internet pulveriza tudo, a gente acha que tá todo mundo rico, tá todo mundo em Dubai, tá todo mundo andando com carro de luxo, e não é isso. E aí quando você primeiro se desprende dessa comparação com os outros, você consegue viver a sua vida de uma forma muito melhor. E aí você, cuidando de você, deixando de se comparar com os outros, consequentemente, você vai chegar na sua loja bem. E aí sim, dentro da loja, entender que as pessoas também precisam cuidar delas. Então, até uma coisa tangível aqui, né? Sempre que o seu time não estiver no melhor estado, estimula uma terapia, estimula um psicólogo, fala sobre isso. Não é só falar sobre PA, ticket médio, meta do ano, meta trimestral, meta do quarto, usar tanta palavra chique, sendo que o principal é como que está a sua saúde mental hoje, como é que você está se sentindo, como é que está a sua vida. Então, quando você consegue entrar nesse ecossistema do seu colaborador, estando bem, você consegue impactar ele de uma forma melhor. Consequentemente, se o colaborador cuida da vida dele, ele também vai ser um profissional melhor e aí tudo flui. Perfeito. Então, esse tema que você falou é relevante, é importante. Perfeito. E é sensível. Muito. Porque as empresas querem do líder o máximo de performance. E o máximo de performance gera exaustão muitas vezes. Exatamente. Porque a sua performance pode ser o seu melhor aqui, o seu melhor aqui. Você pode oscilar, mas você sempre tem que entregar o seu melhor, que fique claro. Agora, você exigir de você mesmo alta performance, tá maravilhosamente bem todo dia, não existe. Não existe. Quem criou isso, criou o monstro errado. Exatamente. Como você disse, o que nasce pronto? Monstro. É isso, então criou o monstro errado. Então, para mim, esse autocuidado que você trouxe é o mais importante hoje para a liderança. Perfeito. E líderes, permitam-se essa fraqueza. Tá tudo bem se você não deu conta, se hoje você não entregou. Tem gente aí vendendo que gerente bom é gerente que entrega a meta todo mês. Para com isso. Isso aí é uma mentira, gente. Nós não somos robotizados, nós somos seres humanos que quer desenvolver outros seres humanos. E é inerente da nossa natureza o também não conseguir, o fraquejar. O que eu não posso é naturalizar a falta de resultado. Isso eu não posso fazer. Eu preciso buscar sempre o meu melhor. Então, isso eu falo até mesmo pro meu chefe. Da porta para dentro, eu garanto. Então, eu garanto. Se eu sei que eu fiz tudo, mas mesmo assim a meta não aconteceu, juro pra vocês, eu não sofro mais com o que eu não posso controlar. Eu não sou. E eu passo isso pro meu time. Eu chamo meu time e falo, gente, eu assisti. Vocês deram o melhor de vocês. Não aconteceu, o que eu vou fazer agora? Aprender. Aonde eu poderia ter ido um pouco a mais? Então, aprenda com os erros. O Lucas falou desses pilares, eu vou acrescentar a espiritualidade. Então, cuide da sua espiritualidade, sim, cuide da sua mente e cuide do seu físico, tá? Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito e que fala bem assim: cuide do seu físico como se você fosse viver eternamente. Então, cuide dele todos os dias e cuide da sua alma como se você fosse morrer amanhã. Então, isso forte, tenha em mente, é forte e é muito claro, é muito simples, tá? Então, para encerrar, Vitor, produção, eu tenho um presente aqui pro Lucas. É o queridão. É o queridão, para honrar a vida do Lucas, por estar comigo nesse projeto. Lucas, para você, uau, feito com muito carinho, personalizado. Vamos contar os bastidores, eu falei que não ia abrir, pra você eu ia cuidar. Abrir com vocês aqui, para realmente ver esse encantamento. Isso é um pouquinho do autocuidado que você tem que ter. É sobre eternizar boas memórias. Sobre eternizar boas memórias. Estamos fazendo aqui. Isso. Tem seu nome. Olha aí, gente, personalizada. Vou ler aqui para vocês, tá? Já adorei o final. Encantar, fazer gestão, bater meta, ouvir bem, falar bem, ser equilibrado, ser inspiração, não surtar, ter fé e, para finalizar, não sou um robô. Gente, eu elaborei essa xícara porque é assim que eu me sinto, tá bom? No final de tudo, eu não sou um robô.
Gente, isso aqui são o quê? Chás? São chás. E cada chá é para uma ocasião diferente. Tira o papelzinho. Plano de ação, mix para ansiedade, meeting com o chefe. Meeting com o chefe, que é a sua feedback, conversas difíceis. Posso tirar o do feedback? Aí tem o sabor. Tem. Esse é o do feedback? Deve ser camomila, conversas difíceis. Isso, conversa de camomila. Aí tem um que é camomila com maracujá ainda. Que, Jesus amado. Aí tem um que é o meeting do chefe, tem um chá preto que é para dar uma acelerada, assim, boa, tá bom? Boa. Nosso coração bate por pessoas. Poxa, Marci, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por acreditar também na minha verdade, na minha essência. Sim. Acredito que quanto a gente puder falar para as pessoas e se a gente impactar uma pessoa, já valeu a pena. Eu tenho certeza que a gente vai impactar muito mais, porque primeiro a gente vive isso aqui, segundo que a gente está compartilhando o que a gente sabe, a gente não está retendo nada. Isso. E ao ponto da gente compartilhar, primeiro que a gente aprende muito mais. Eu aprendi com você aqui hoje novamente, aprendo todos os dias. Tudo. E a gente consegue fazer com que as pessoas aprendam também, porque o humano aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Perfeito. Então hoje aqui a gente trouxe o quê? Erros que cometemos ao longo da nossa gestão. E depois de tantos anos a gente pode compartilhar e fazer com que as pessoas errem menos. O problema não é errar, mas que a gente erre por erros novos. Isso. Permanecer no mesmo erro, aí sim é loucura. Perfeito. Eu que te agradeço por topar esse projeto. Foi incrível, está sendo incrível. Eu costumo falar que nós temos que andar com pessoas que vibram na mesma frequência que você, porque elas vão comprar as tuas ideias, elas vão contigo no teu sonho. Eu já contei isso para outras pessoas e falaram, ai, você tá louca, ai, eu não vou fazer isso, entendeu? Quando eu falei com você, foi na hora, tô pronto, você me mandou assim, estou pronto. E eu gosto de gente assim. Legal. Então, que cada vez mais os propósitos se unam e que essa frequência boa possa contagiar outras pessoas. O nosso objetivo é servir e servir com qualidade, com aquilo que a gente sabe, de uma forma simples, de uma forma prática, querendo acrescentar no seu dia e você não se sentir também desacolhida, que você tenha acolhimento, porque a gente sabe do que você está passando. Então, obrigada. Muito Foi obrigado. Uma honra. Que venham isso. mais. Obrigada! Encerramos o nosso primeiro Papo de Líder e se você gostou, já deixa nos comentários aqui pedindo a próxima edição. Muito obrigado por estar nos assistindo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.